O modelo de criação de áreas naturais protegidas nos Estados Unidos a partir de meados do século XIX se constituiu numa das políticas conservacionistas mais utilizadas pelos países do terceiro mundo. Parte da ideologia preservacionista subjacente ao estabelecimento dessas áreas protegidas está baseada na visão do homem como necessariamente destruidor da natureza. Os preservacionistas americanos, partindo do contexto de rápida expansão urbano-industrial dos Estados Unidos, propunham ilhas de conservação ambiental de grande beleza cênica, onde o homem da cidade pudesse apreciar e reverenciar a natureza selvagem. Desse modo, as áreas naturais protegidas se constituíram em propriedade ou espaços públicos. A transposição desses espaços naturais vazios, em que não se permite a presença de moradores, entrou em conflito com a realidade dos países tropicais, cujas florestas eram habitadas por populações indígenas e outros grupos tradicionais que desenvolveram formas de apropriação comunal dos espaços e recursos naturais. Os nossos avós, nossos bisavós, nossos ancestrais cuidaram sempre tão bem desse território, né? É preciso criar uma legislação para proteger a natureza, mas os próprios indígenas sempre protegeram a natureza, não havia legislação. Né? Então, por uma questão de espiritual, cultural, os povos originários, eles têm defendido a terra, a natureza. Essa ideia, mais tarde, ela acaba estabelecendo alguns conflitos interessantes, que é aquela preservação no sentido do intocável. Algo como se fosse um museu paralisado ou paralisante que você olha, faz fotografias, faz selfie, leva e diz de alguma sensação experimentada. A Amazônia não é isso, ela é um laboratório vivo de muitas culturas, de seres vivos, humanos e não humanos. Esse tipo de aprendizado, os povos indígenas, os povos originários que aqui vivem, enfim, na sua origem, né, secularmente, já nos ensinaram. Eles já fazem uma segregação absurda aí, né? Quando eles dizem que tem que afastar a natureza do homem para poder preservar a natureza. Isso já é uma besteira sem tamanho. Porque os parentes, nós estamos no mesmo nível da sociedade não indígena, como humanos, como homem, como pessoa. E é comprovadamente, cientificamente inclusive comprovado, de que as áreas indígenas são as que mais preservam. E a gente come, a gente bebe, construímos nossas casas, fazemos nossas canoas, e continuamos preservando. Porque as populações originárias, elas culturalmente, elas estão muito próximas dos rios, elas estão muito próximas, tem muitas matas. Essa é uma característica marcante dos povos indígenas. É tanto que a gente, quando fala sobre a questão de territórios, a gente está dizendo também que o rio que passa próximo de uma determinada aldeia também faz parte daquele território dele. Então, esses povos sempre tiveram essa relação sagrada, né? Não é uma divisão como outros povos falam, né? De separar a natureza, separar pessoas, não. No andar dessa busca do conhecimento, da busca da compreensão, aparece, há algumas décadas atrás, aparece a ideia de conservar, que seria um conceito mais abrangente no sentido da preservação, como ele nos foi apresentado e como ele nos foi colocado, e em nome do qual alguns erros graves foram cometidos. Então, a conservação, ela traz em mente outros elementos, que não significaria, grosso modo, a retirada desses seres vivos, desse lugar que eles vivem. Os dados hoje mostram que a maioria dos povos indígenas, nos lugares onde eles vivem, eles preservam muito mais do que em outros ambientes. A relação do indígena com a natureza é essa relação de troca mesmo, entendeu? Essa relação um pouco mais
pessoal, mais espiritual, de que eu tô com fome, eu vou no rio, eu pesco, eu tiro as minhas necessidades, eu supro as minhas necessidades, o excedente eu vendo para comprar aquilo que eu não consigo fazer, como combustível, por exemplo, mas é isso. Eu não olho a natureza como um cifrão gigante, né? E a gente consegue sobreviver aí, com mais de 1.500 anos aí da colonização para cá, comprovadamente a natureza, o desastre que tem dentro das terras indígenas aconteceu quando estava na mão do colonizador. E aqui em Manaus é interessante porque alguns povos, ainda que invisibilizados, que foram pelo processo de urbanização, pelo processo de colonização, eles continuaram ali em alguns locais. O processo de colonização foi muito duro conosco. Não é rápido descolonizar isso, né? Nos ensinaram nas escolas, até mesmo nas universidades, até pouco tempo, que o indígena é aquele que está lá no meio do mato, aquele que está usando tanga, aquele que está com arco e flecha, né? Nos ensinaram isso nos livros. E hoje os nossos filhos estão nas faculdades, e muitas vezes a gente não reconhece e não valoriza essa presença dentro das universidades. Nos colocaram uma etiqueta e em cima da etiqueta foram organizados pensamentos, foram produzidos livros, conhecimentos que chegaram à universidade, que chegaram às escolas de todos os níveis e que nós aprendemos por eles. Esse é o momento, talvez tardio, mas é o momento de aprendermos por outros livros, olhar as teorias, os conceitos que estão postos e verificar se eles dão conta ou não daquilo que é a nossa realidade. A Amazônia é um lugar privilegiado para essa reflexão, para esse encontro. O Brasil ele é um país, mesmo tendo a presença de povos indígenas muito forte, mas ele é um país ainda com um pensamento conservador muito forte, né? Que é onde as pessoas acham que nós temos que ser iguais, né? Eu tenho que falar a mesma língua que você, eu tenho que pensar que nem você, eu tenho que ter, enfim, eu tenho que me comportar igual. E quando você se comporta diferente, você sofre aí uma certa resistência por parte da própria sociedade brasileira. Tanto é que se você for acompanhar ao longo da história, qual é o principal objetivo do Brasil? Assimilação e integração, né? Então a gente pensa que isso está longe, não está, isso ainda existe até hoje. Muito dessas comunidades indígenas aqui em Manaus, por exemplo, elas estão no Baixo Rio Negro, aqui às margens do Baixo Rio Negro, no Rio Cuieiras, no Rio Tarumançu, no Rio Tarumã-Mirim, né? E são populações aí habitando esses locais com mais de 40, 50, sempre estiveram lá quando chega esse modelo dessas áreas de proteção ambiental. Muda alguma coisa? Muda. E muda muito, né, a vida dessas populações. Para os povos indígenas, isto aqui é um pluriverso, né? Ele não é algo para ser apenas visto e preservado, enquanto a maioria das pessoas que vivem aqui, dos humanos e dos não humanos, passa por uma condição de ameaça e de morte e de violência profunda. Os povos indígenas nos dizem que nós somos parte, nos dizem completamente que nós somos parte da natureza e não donos dela, como enfim um determinado modelo de desenvolvimento nos levou a pensar e a agir numa perspectiva de muita destruição. Um dos exemplos de que as coisas mudam é que hoje um número de indígenas muito grande estão ocupando os D6, que são os distritos especiais sanitários, né? E as CRs, e a presidência e o ministério. A presença da FUNAI e o ministério. Então, o medo faz a gente também se reorganizar, faz a gente repensar, faz a gente ressignificar muita coisa. Por exemplo, o marco temporal, quando a gente pensa que as PLs aí foram vetadas, de novo surge aí um outro querendo de novo colocar o marco temporal aí que coloca em xeque o direito às terras indígenas. Então, assim, a gente vive numa incerteza constante, né? Eu não entendo como hoje nós, povos indígenas, temos que lutar para ter um território demarcado. Eu acho que o processo deveria ser inverso. Se de fato
a gente reconhecesse que antes do processo de colonização, nossos povos já estavam aqui. A mídia tem um papel crucial e a mídia feita por jornalistas passa por esse mesmo problema de ter estudado sobre outras cartilhas e ter dificuldade de compreender. Hoje nós temos um conflito muito bom que aparece dentro dos meios de comunicação e aparece também dentro dos espaços da reflexão jornalística, no sentido de que é preciso conhecer mais. E de novo eu trago aqui a Amazônia como um dado desse grande laboratório humano e não humano para nós conhecermos. Nós ainda temos um número muito pequeno, considerando o Brasil, mas também considerando o mundo, de jornalistas que possam compreender e conhecer um pouco mais o que é esse complexo amazônico.